Leitura do Ensinamento Elos Espirituais, primeira parte. Publicado em 5 de setembro de 1948. Até agora, a expressão elos espirituais tem sido utilizada talvez por ainda não se conhecer sua importância e também pelo fato de eles serem invisíveis e mais rarefeitos que o ar. Entretanto, não se deve menosprezar a influência que eles exercem tanto nas coisas como no ser humano. Os elos espirituais são a causa da felicidade e da infelicidade humana. Em sentido amplo, influenciam até mesmo a história. Portanto, é imprescindível que as pessoas conheçam seu significado. Antes de mais nada, quero esclarecer que minha explicação sobre os elos espirituais é ciência, religião e também um conhecimento que existirá no futuro. O princípio da relatividade, os raios cósmicos e todas as questões referentes à sociedade e ao indivíduo, enfim, tudo se relaciona com os elos espirituais. Vejamos a relação existente entre eles e o ser humano. Tomemos como exemplo o próprio leitor. Não se pode calcular quantos elos espirituais estão ligados a ele. Podem ser poucos, dezenas, centenas ou milhares. Há elos espirituais grossos e finos, compridos e curtos, corretos e incorretos, que constantemente exercem alguma influência e provocam mudanças no ser humano. Portanto, não é exagero dizer que o homem se mantém vivo graças aos elos espirituais. Entre estes, o mais grosso é o que existe entre um casal. A seguir, o que existe entre pais e filhos, entre irmãos, entre tios e sobrinhos, entre primos, amigos, conhecidos, etc., tornando-se nessa ordem cada vez mais fino. Creio que as expressões laços de afinidade e vínculos de afinidade, usadas desde a antiguidade, referem-se aos elos espirituais. Os elos espirituais sempre se modificam, tornando-se grossos ou finos. Quando há harmonia entre o casal, ele é grosso e brilhante. Quando os cônjuges estão em conflito, ele torna-se mais fino e perde o brilho. O mesmo se verifica entre pais e filhos, entre irmãos, etc. Da mesma forma, novos elos podem se formar quando se fazem novos amigos e, principalmente, quando se começa um namoro. Chegando o namoro ao ápice, o elo espiritual entre o casal torna-se infinitamente grosso e a troca de sentimentos intensa. Não apenas sensações agradáveis e sutis, como também sentimentos de tristeza e saudade são transmitidos entre eles. Ao final, o elo espiritual é potencializado ao extremo, a ponto de uma separação não ser mais possível. Conforme todos sabem, nesse caso, mesmo que uma terceira pessoa tente convencer do contrário, além de não obter nenhum resultado, fará aumentar ainda mais o calor da paixão. Quando duas pessoas se amam, é como o polo positivo, yang, e o polo negativo, yin, em eletricidade, que geram a energia elétrica ao entrar em contato. Nesse caso, o elo espiritual passa a ter função de fio elétrico. Tempos atrás, extinguindo espiritualmente o polo positivo Yang, tive a experiência de salvar duas estudantes que, envolvidas num relacionamento homoafetivo, estavam a um passo de cometerem duplo suicídio. Em cerca de uma semana, tendo esfriado o ardor da paixão e o apego, a moça que representava o polo positivo Yang voltou ao natural, e a outra também. Por Meishu Sama, Alicerce do Paraíso, volume 2. Se gostou, dá um like e se inscreva no canal. Muito obrigado. Verdade, bem e belo.